para mais uma semana de atividades aqui na casa e que a paz do Mestre possa acolher e abraçar todos aqui nessa noite fria. Então, nada melhor que um abraço quentinho, né? A gente pede a todos, como de praxe, que a partir desse momento desliguem os celulares, para que a gente possa estar aqui acompanhando, entrando em sintonia com todas as mensagens e estudos aqui colocados e também com a egrégora de luz que a espiritualidade superior nos proporciona. Então, que todos possam se sentar confortavelmente. Nesse momento, nossa irmã Ana vai fazer a leitura do preparo de ambiente. Do livro Reflexões, de Márcia Mackenzie. A Fênix. A Fênix é considerado um símbolo de ressurreição, esperança, persistência, transformação e, principalmente, renovação. Ao término de cada ciclo existencial, a ave sente a proximidade da morte. Prepara uma fogueira com ramos de canela, sálvia e mirra e automaticamente se auto-incendeia. Depois de um período, ela renasce de suas próprias cinzas, simbolizando os ciclos de morte e renascimento, a continuidade da existência após a morte. Esse pássaro, para os egípcios, simbolizava a imortalidade da vida e inexistência da morte. Para os povos antigos, ela simboliza o sol, que ao final de cada tarde se incendeia e morre, renascendo a cada manhã. A fênix fascina e atrai as pessoas, pelo seu poder de renascer das próprias cinzas depois de um longo período de vida. E assim ressurge uma mesma nova ave, com suas maravilhas e qualidades. Mas nada muda, continua sendo a mesma fênix, com a característica sedutora da eternidade. Esta é a lenda da fênix. E assim também acontece conosco, que a cada ciclo de nossa vida desencarnamos para depois de um tempo renascermos, renovados em nossa roupagem física. Mas nossa essência continua a mesma. Sempre a cada renascer de nossas próprias cinzas, buscamos força para nos conhecer melhor, nos amar mais e, principalmente, nos perdoar pelos erros cometidos. E como a fênix, temos também a característica sedutora da eternidade, para podermos melhorar devagarzinho, sem pressa, passo a passo, sempre almejando, ao final, uma grande transformação. Que deixemos partir o homem velho para a construção do homem novo. E assim, com todo novo ano que começa, renascido das cinzas de um velho ano que se acaba, possamos com esperança e persistência nos renovar para que cada vez mais tenhamos fé de que tudo passa, de que devemos seguir em frente, sem olhar para trás, rumo à eternidade. Somos eternos. O choro pode durar um tempo, mas a alegria virá com o renascer das próprias cinzas. Nesse momento, vamos então elevar o nosso coração, o nosso pensamento, para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, cá estamos mais uma vez, diante de vós, aqui na nossa casa, e que também sintamos a sua presença salutar e amorosa em nossa jornada, em nossa noite, de todos os espíritos amigos da espiritualidade superior, para que nessa noite possamos tirar proveito dos ensinamentos aqui a serem colocados, que possam nos auxiliar, nos intuir no desempenho de nossas funções. Gratidão, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria, a gente recebe na noite de hoje nossa irmã Soraya Barbosa, bem-vinda, Soraya, com o tema Correntes Invisíveis da Esclerose Múltipla. Boa noite, gente. Boa noite. Bom,
quem não me conhece, meu nome é Soraya. Estou aqui pela segunda vez a convite da Clélia para falar um pouquinho aí sobre a origem emocional dos sintomas. Dessa vez eu trouxe o tema esclerose múltipla, porque nesse mês é o mês que tem de conscientização dessa doença. Então eu quis trazer esse tema para a gente estar conhecendo aqui. Quem aqui teve na última palestra que eu fiz aqui? Ok, beleza. Para quem não esteve aqui, no YouTube do GEL tem a palestra que eu fiz, porque aqui eu não vou poder abordar o que eu abordei lá, mas é uma continuação do que eu falei da outra vez, tá? Então hoje eu venho com a esclerose múltipla. Bom, falar um pouquinho mais de mim de novo, né? Eu sou fisioterapeuta, especialista em origem emocional dos sintomas, criadora do método Despertar da Cura, um método que atua na causa raiz das doenças. Hoje já se sabe que a própria medicina já reconhece isso, que 99,9% das doenças existe um fator que causou. E esse fator que causou está no nosso emocional. Quando eu falo emocional, não é assim, eu estou triste, então eu estou com isso. Eu estou angustiado, estou com aquilo. Não. São situações emocionais na história de vida da gente. E o nosso corpo, ele não mente, como está aí, né? Ele fala através de sintomas aquilo que a alma não conseguiu dizer. A gente não foi ensinado a fazer uma leitura de quando a gente tem um sintoma. Desde uma dor de cabeça, por exemplo, até uma coisa mais séria, um câncer, por exemplo. A gente não foi ensinado a entender que ali tem uma mensagem. E que essa mensagem está trazendo um código para a gente. Quando o paciente chega para mim com um determinado sintoma, eu já sei de onde que pode estar vindo isso. E aí eu vou atuar justamente naquele tecido que tem a origem emocional envolvida com ele. Então, como que a gente adoece? A gente adoece de fora para dentro. A gente não adoece de dentro para fora. O adoecimento espiritual, quando eu falo aqui de questão espiritual, não estou falando de religião, tá, gente? Eu estou falando de conexão com o eu superior, de conexão com a sua essência. Quando a gente perde o equilíbrio disso, a gente abre o caminho para as outras coisas acontecerem. E quando a gente tem uma situação na nossa vida, que quando acontece, por exemplo, uma situação traumatizante, inesperada, vivida em isolamento, isso gera pensamentos, que é o nosso mental, né? Que é o padrão de pensamento repetitivo que vai reforçar o conflito que gerou o problema no seu físico, tá? Ou no seu comportamental. Então, quando a gente sofre uma situação, um trauma, um baque, uma situação que faz com que a gente perde aí o equilíbrio, a gente perde aí a gente perde o rumo, tá? É uma situação extremamente estressante que a gente perde o rumo, que vai mudar a nossa biologia e trazer um sintoma. Não é qualquer problema. É um problema que ele realmente tem 3 características muito específicas que eu vou falar daqui a pouco resumidamente para vocês. Quando a gente tem pensamentos negativos, né, pensamentos intrusivos, repetitivos, esse pensamento ele gera uma emoção. E aí essa emoção pode ser raiva, angústia, tristeza, enfim. Se você fica pensando muito tempo numa determinada situação, mais emoção você vai ter em relação àquilo ali. E quanto mais tempo a gente fica pensando, mais sentimento a gente vai tendo.
E com isso, a gente vai fazer o quê? Abrir o campo energético. A gente vai abrir o campo energético. E a gente vai criar aí umas alterações no nosso campo áurico. E com o tempo desse processo acontecendo, vai bater no campo físico como um sintoma. Quando bate no campo físico, quando a gente já está com sintoma no campo físico, uma dor, enfim, ou uma depressão, o campo emocional, mental, o campo energético já adoeceu há muito tempo, tá? Então, quando bate no corpo físico, o corpo está manifestando coisas que estão mal resolvidas no nosso campo energético, no nosso campo espiritual, no nosso campo astral, enfim. Então a gente precisa entender que toda doença ela começa no invisível, antes de se tornar visível, tá? E uma outra coisa que acontece, que justamente vai desestabilizar o nosso campo vibracional, são as questões que dão início a um sintoma, que são as 5 leis biológicas, que o pessoal que não me ouviu falar sobre isso, está na outra palestra aí que eu fiz aqui no GEL, é só entrar lá no YouTube e procurar. Eu não me lembro da data. Quem tiver a data aí, me fala, para eu poder falar para o pessoal. Então, dentro dos estudos que eu fiz sobre a origem emocional dos sintomas, eu caí na medicina germânica, ou nova medicina germânica, que foi descoberta pelo Dr. Hammer, que foi um médico oncologista alemão, que depois de perder o filho dele, assassinado, ele desenvolveu um câncer de testículo e a esposa dele um câncer de mama. E ele muito intrigado com isso, porque ele não ficava doente, tinha uma saúde razoavelmente boa, não tinha casos na família de câncer de testículo, né, de mama, a esposa também não. E aí ele começou a estudar, tá? Ele começou a estudar, inicialmente, todos os estudos que ele fez, ele aplicou aos seus pacientes e depois ele estendeu isso a outras áreas da medicina. Então, hoje, essas 5 leis biológicas da medicina germânica explica como que a gente adoece. E essas 5 leis biológicas, elas começam pela primeira lei, que vai dizer que todo sintoma começa com um choque emocional inesperado. É ali que o desequilíbrio acontece. Então, toda doença que a gente desenvolve, todo sintoma que a gente desenvolve, ele começa por um choque emocional, por um trauma que é vivido de forma inesperada, impactante, traumatizante e vivido em isolamento. O que é isso? Só você percebeu daquele jeito. Só você sentiu daquele jeito. Poderia ter milhões de pessoas ao seu lado, mas só você percebeu aquilo ali daquela forma. Tá? Depois que isso acontece, a gente tem 2 estágios aí dos nossos sintomas. A gente entra no primeiro estágio, que é a fase ativa, que é quando a gente está dentro do conflito. Por exemplo, aconteceu o trauma, você levou um choque, automaticamente o seu sistema, dia e noite, fica todo desregulado. Então, na fase ativa do conflito é quando a gente está com os pensamentos totalmente voltados para o que aconteceu. Então, é o pensamento negativo, é o pensamento acelerado, é o pensamento intrusivo. Você não quer pensar naquilo ali, o negócio vem. E aí o que acontece? Quando a gente alimenta aquilo ali, a gente gera a emoção. Então, a fase ativa
quando a gente fala de conflito, é quando você está no meio do olho do furacão. Passou o conflito, resolveu o problema, você entra na fase de cura, né? Que é a fase de reparo, que é a fase de relaxamento. E é aí que o sintoma aparece. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Você está trabalhando numa empresa, tá? E de repente você é chamado lá na sala do chefe e o chefe fala que vai te dispensar, que não vai poder mais ficar com você. Ali é o choque inesperado, vivido em solidão, traumatizante para você. E aí o que acontece? Você sai da empresa e fica assim, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou sustentar minha família? O que eu vou fazer da minha vida? Eu só sei fazer isso, o que eu vou fazer? E aí você fica com aquilo ali o tempo inteiro na sua cabeça. O tempo inteiro, e aquilo gerando uma emoção para você, tá? E aí, o que acontece? Passa essa fase, você é mandado embora, e aí você consegue até um outro serviço logo em seguida. E aí você relaxou. Aí, ó, que vem a rebordosa. É aí que vem o sintoma, tá? Vou dar um exemplo disso, por exemplo, é a coluna lombar. A coluna lombar, a estrutura da coluna lombar tem a ver com alicerce de vida, família, trabalho, financeiro, tá tudo ali. Quando a gente, e a coluna, dentro da do nosso equilíbrio corporal, ela é o meio. Ela é o que equilibra para a gente não ir para frente nem para trás, né? Nem cair para frente nem cair para trás. Ela é o meio, ela é onde equilibra. E quando a gente perde esse equilíbrio, a gente tem dor. Então, quando a gente passa por uma situação estressante, que envolve, por exemplo, a coluna lombar, tem a ver com família, tem a ver com estrutura de família, estrutura de trabalho. E aí, depois que você passou pelo estresse todo lá com o patrão, que você é mandado embora, mas você consegue até um serviço, que você relaxa, aí a dor vem, tá? Esse é só um exemplo dessa segunda lei, tá? A terceira lei é a lei que explica o tipo de conflito que gerou o problema. A gente tem tecidos no nosso corpo, tá? A gente tem 3 tipos de tecidos no nosso corpo, cada um desses tecidos, 4 na realidade, que o Dr. Rami dividiu 1 e 2. A gente tem 4 tecidos. Esses 4 tecidos, cada tecido, ele tem um tipo de conflito que é relacionado a ele. Então, por exemplo, o tecido muscular são conflitos de desvalorização, de impotência, de incapacidade, que tem uma ligação com a esclerose múltipla que eu vou falar aqui hoje, tá? Que tem a ver com a parte articular. Então, isso tudo tem a ver com sentimentos, conflitos de desvalorização, impotência, de autodesvalorização, você se desvalorizar, você se sentir incapaz de algo. E aonde está essa dor, onde está esse problema, vai falar um pouquinho mais profundamente do qual é realmente o tipo de conflito que trouxe aquilo ali. Tá? E a quarta lei é a lei dos micro-organismos, que é a lei mais polêmica do Dr. Hammer, que ele diz que vírus e bactérias não estão ali para te prejudicar, estão ali para te ajudar. Quando a gente tem um aumento de um tecido, por exemplo, quando a gente tem uma dor de garganta, a gente aumenta o tecido aqui, das glândulas ficam tudo aumentado. Porque é o seu sistema imunológico tentando combater aquela infecção que está ali. Então, esse tecido ele precisa ser absorvido. Quem faz esse serviço são as bactérias que a gente tem no nosso organismo. Então, no estudo do Dr. Hammer, os micro-organismos eles ajudam na nossa cura, tá? E a quinta lei diz que, ela resume todas as outras 4, diz que todo sintoma que a gente tem é um programa biológico de sobrevivência. Então, quando a gente passa por uma situação conflitante na vida da gente,
E quando a gente tem um sintoma, aquele sintoma ele vem para te parar. Então, quando a gente está no automático o tempo inteiro, a gente acaba tendo um problema, aquele sintoma ali, ele vem para te parar, para te desacelerar. E uma outra coisa que também tem a ver com a segunda lei, que eu não falei, quando a gente tem a recidiva das coisas que acontecem com a gente, né? Você tem um sintoma, aí você toma um remédio, não sou contra remédios, tá, gente? Mas o remédio, ele atua na camada superficial de um sintoma, de uma doença, ele não vai na raiz. Enquanto você não for na raiz e não tratar pelas 4 esferas porque a gente adoece, não adianta. O sintoma vai voltar, tá? E na segunda lei, ela fala da cronicidade. Quando a gente tem a fase ativa e a fase de cura, nesse meio tempo aí a gente tem uma crise, que a gente chama de crise epileptóide. Essa crise é a chance que o seu corpo está te dando de você virar a chave e entrar no processo de cura, de cicatrização. E aí o que acontece? Quando a gente tem uma crise, a gente vai e toma um remédio. E aí a gente, como é que eu vou dizer? A gente interrompe esse processo de cura que acontece. Uma febre, por exemplo, é um processo de cura. O ideal numa febre é você não tomar o remédio, é você deixar ela acontecer. E vir amenizando com banho, enfim, não tomar um medicamento para você cortar. O ideal é você deixar a febre acontecer, tá? Então, o que acontece? Nessa fase de crise epileptóide é quando você passou pelo conflito, entrou na fase de cura, veio o sintoma, você tomou o medicamento. Aí, de repente, você tem outra crise, rápida, inclusive. Essa crise é rápida. Aí essa crise é quando você entra na fase do conflito de novo. É como se você estivesse relembrando a situação que aconteceu lá atrás e gerando todo o sintoma de novo. Então, por que isso acontece? Porque o seu cérebro ele não entende o que é passado e o que é presente. Se você está pensando na coisa que aconteceu há 20 anos atrás, para ele está acontecendo agora. Ele não sabe que a coisa aconteceu lá atrás. Então, vai gerar uma emoção, vai impactar de novo o campo vibracional, vai abrir tudo de novo e vai gerar todo esse processo novamente, esse looping. Tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é uma consciência do seguinte: eu estou me sentindo assim, então eu preciso entender que isso aqui está trazendo uma mensagem para mim. Eu vou tomar um remédio, vou fazer exame, vou fazer tudo que tem que ser feito, mas eu também vou querer entender por que eu desenvolvi isso aqui. Porque enquanto você não vai na raiz, a coisa não funciona. E eu sou a prova disso porque eu fui diagnosticada com fibromialgia e hoje eu me encontro na remissão da doença. Por quê? Eu entendi por que eu fui desenvolver isso aí. Então, enquanto eu não entendi, eu continuei tendo crise. Continuei tomando remédio, continuei tendo crise. Então, a partir do momento que eu estudei isso daí e entendi de onde estava vindo, o meu corpo parou de sinalizar para mim, Soraya, está acontecendo isso aqui assim, assado. Você tem que olhar para isso aqui. Enquanto você não olhar para isso aqui, você vai continuar sentindo dor. Tá? Então, a segunda lei, ela fala disso, da cronicidade. Que a gente fica em balanço. Tem crise, toma remédio e volta para a fase de relaxamento. A gente nunca vira a chave. Tá? Bom, e todo sintoma tem um sentido biológico de acontecer. Bom. O que é a esclerose múltipla, né, na visão da medicina tradicional? É uma doença neurológica autoimune, é o seu sistema autoimune brigando com o seu corpo. Tem uma desmielinização dos nervos. Aqui que acontece? Em volta do nervo tem uma bainha de mielina que protege, né, esses nervos. Perde aquilo ali. Então fica desprotegido. E os sintomas, eles variam de fraqueza, perda de coordenação, dormência e rigidez. Todos esses sintomas têm uma leitura. Todos eles. Aquele que começou primeiro e onde começou o sintoma vai ter uma leitura mais específica, tá? E o que é a esclerose múltipla na medicina germânica?
É um programa biológico especial, não é um erro do corpo. O sintoma está ali para te sinalizar que algo internamente precisa ser visto. Ele é um GPS, tá? Origem dela, né? Múltiplos conflitos de desvalorização motora. Então, o conflito que está relacionado à esclerose múltipla são conflitos de desvalorização motora, algo que a pessoa não conseguiu fazer. E afeta a substância branca do cérebro, a gente tem a cinzenta, tem a branca. Isso aí eu falei um pouquinho na outra palestra. E os surtos que a esclerose múltipla tem é a fase de reparo, é a fase de cura. E aí o que acontece? Não entendeu por que desenvolveu aquilo ali, vai ter surto, vai melhorar, vai ter surto, vai melhorar, vai ficar nisso. Aí vai cronificar, tá? Quero ver se hoje eu consigo fazer uma prática com vocês. Se eu estiver demorando muito, me avisem, porque não estou conseguindo. Então, ó, quais são os conflitos emocionais relacionados a ela? Não consigo agir por algo, ou não consegui agir em tal situação. Já aconteceu, gente. O trauma já aconteceu. E a pessoa não conseguiu tomar uma ação. Tá? Não posso segurar tal situação. Não consigo seguir em frente em tal situação. Estou presa ou preso em tal situação. Perdi minha autonomia. Então a pessoa se sente incapaz. Incapaz de fazer qualquer coisa. E onde ela começa os sintomas, vai dizer muito mais. Tá? Então, nas mãos, é a ação de dar, receber, de criar. Às vezes a pessoa fazia trabalhos manuais e não consegue fazer mais esse trabalho manual por algum trauma que aconteceu que impediu dela fazer isso. Percebe? Nos pés, o que os pés fazem, né? A gente tem que pensar no que movimento que faz aquele membro, né? Onde foi afetado. Então, os pés é o movimento, é a direção, é o progresso, é você ir para a vida. É direção de vida. E às vezes você perdeu o rumo, perdeu o emprego, aí você não sabe para onde você vai. E aí, isso fica guardado aonde? No consciente? Não. Isso fica guardado no nosso inconsciente. Em um determinado momento da vida, isso pode ser acionado. Aí vem o sintoma. Às vezes, isso não vem logo em seguida, tá, gente? Às vezes você pode... Tem alguém com esclerose múltipla aqui? Ninguém? Mas acredito que aqui tem um monte de gente com um monte de sintoma, né? Dor, alguma coisa nesse sentido, né? Então aí, ó, se a dor está no pé, vamos mudar o foco aqui, se a dor está no pé, é alguma coisa que te impediu lá atrás de tomar uma direção na vida. Se a dor está no joelho, também tem a ver com direção, mas tem a ver também com submissão, de cair de joelhos para algo. De repente precisou cair de joelhos para alguma situação. Se submeter a alguma situação. E a rigidez tem a ver com proteção, congelamento. Porque numa situação de estresse, gente, a gente aciona o cérebro reptiliano, que é o cérebro do sistema de luta ou fuga, que é a sobrevivência. Então ali, a pessoa ou ela parte para cima, né? Ela entra em conflito, ou ela luta, ou ela corre, ou então ela paralisa. Então, a paralisação é onde dá o trauma. É aí que o bicho pega, tá? Então, são situações de vida que trazem um problema no corpo ou no comportamental, tá? E os ciclos biológicos, né? A fase ativa é uma tensão e o bloqueio. Na fase ativa é quando acontece uma tensão naquela situação. Né? A fase de reparo vem a inflamação, vem as dores e a reconstrução da mielina.
E a reativação frequente é o quê? Aquilo que está acumulado. São situações que aconteceram, que foram ativando de novo, aí a pessoa tem um surto. Aí passa o surto, né? E aí, tempos depois, ela tem o surto de novo. Mas para ela entrar no surto, novamente, tem esse dano acumulado. São coisas que vão acontecendo, que vai acumulando como se fosse um empilhamento de problemas ali e que uma hora aciona a pastinha da esclerose múltipla. Vira gatilho. É o gatilho. São os gatilhos. É isso que acontece. Então, exemplos aí que desencadeiam. Um acidente ou uma queda traumática, perda temporária da função física. Por exemplo, você fez uma luxação, uma subluxação, quebrou um osso, enfim. Alguma coisa aconteceu que te parou. Isso lá na frente pode trazer uma questão com a esclerose múltipla. Tá? Situação de aprisionamento real simbólico. Como eu falei, né, o cérebro ele não entende o que está no passado ou o que está no presente. E também ele não entende se a coisa está acontecendo realmente ou se está só na imaginação. Às vezes, só da gente imaginar uma situação, a gente pode fazer um conflito. A gente pode gerar um conflito que vai interferir na sua fisiologia. Como eu falei, não é qualquer tipo de problema, não é qualquer tipo de trauma que vai mudar a sua biologia. Tá? Críticas, humilhações ou perda de papel social. Todas essas questões aqui, gente, tem um cunho também em situações que vêm do transgeracional, tá? É uma coisa que precisa ser vista. Às vezes não aconteceu nada na vida da pessoa. Ela não se lembra de nada que aconteceu de traumatizante, de impactante. E aí a gente vai buscar no transgeracional, vai buscar na ancestralidade e vai buscar também em vidas passadas. Tá? Porque a gente pode acionar, sim, situações da nossa vida passada que podem estar trazendo algo no nosso corpo hoje. Então, quando a gente vai olhar para uma situação de doença, a gente tem que olhar, como eu falei, para as 4 esferas por onde a gente adoece, que é o emocional, físico, mental e o energético e espiritual. Tem que olhar para isso. Tá? E voltando a falar, quando eu falo de espiritual aqui, eu estou falando de reforma íntima. É de olhar para dentro. De se perguntar por que eu estou nesta situação. Por que isso aconteceu comigo? A gente não foi ensinado a fazer isso. A gente não foi ensinado a olhar para os nossos sintomas com um olhar diferente, né? Um olhar de entendimento, de olhar para aquilo ali não com sentimento de raiva, tá? No sentimento de falar assim, o que você está querendo me dizer? Conversa comigo. O corpo conversa com a gente o dia inteiro, a gente aqui não presta atenção. Quando a gente vai prestar atenção, o caldo já entornou. Verdade? Né? A gente só presta atenção no corpo quando o bicho pega. Então, antes disso, a gente não presta atenção, não. Deixa o barco rolar. Então, quais são os caminhos para a gente se libertar? Né? É identificar e resolver o conflito na raiz. Tá? A gente tem que ir na raiz. Ressignificar, né? A ressignificação emocional. Quando a gente entende da onde que veio e o porquê e qual é a situação que trouxe, se faz necessário fazer uma ressignificação daquilo ali. Então, automaticamente, quando você ressignifica, você traz o que é ressignificar? É trazer um novo olhar para algo traumatizante que aconteceu na sua vida. É você olhar para aquilo ali com outros olhos. Um olhar de resignação, né? Um olhar assim, tudo bem, já passou, eu não preciso mais ficar
remoendo isso dentro de mim. E aí tirar algo de bom daquilo ali para você. Não ficar se martirizando, se culpando por algo que aconteceu lá atrás e que está relacionado com o seu sintoma hoje. Então, a ressignificação emocional automaticamente faz uma ressignificação biológica. As suas células, elas só estão acostumadas com dor, com tristeza, com angústia, com raiva. A partir do momento que você muda isso daí, você está levando uma outra informação. Você faz uma desintoxicação celular. Então, automaticamente, você faz uma reprogramação biológica. Reprogramação emocional e também biológica. Então, o seu corpo começa a responder diferente. Ele para de sinalizar com aquele sintoma que não faz mais sentido. Ele não precisa mais te mostrar aquilo ali, tá? E aí a gente tem várias terapias integrativas que vão atuar na parte energética, que vão atuar na parte emocional, que vão atuar, enfim. E temos que buscar aquelas terapias que fazem a reprogramação biológica, tá? O método Despertar da Cura foi esse método que eu criei depois de ter passado por essa situação da fibromialgia e também de eu ter, na época que eu clinicava, de eu ter visto vários pacientes passarem por mim, eu dar alta e ele voltar, um mês depois, voltar com o mesmo sintoma e às vezes pior do que antes, e eu o tempo inteiro me perguntando onde que eu estou errando, o que foi que eu não vi. Então, assim, isso era o meu questionamento o tempo inteiro, quando eu vi um paciente voltando para mim. Então, isso me deixava extremamente frustrada. E aí, quando eu fui diagnosticada, eu fiquei mais intrigada ainda. Eu falei, não fazia sentido para mim ter desenvolvido fibromialgia. Não fazia parte do meu perfil. Porque o perfil que eu via de fibromialgico era aquela pessoa que estava sempre em depressão. Ficava sempre, dor aqui, dor ali, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Eu nunca fui assim. E aí a gente já entende por que aquilo ali veio e por onde partiu. A fibromialgia veio para mim, na minha vida, porque o meu sono não era reparador. Eu não dormia direito. Eu dormia e acordava, parecia que tinha passado um trator em cima de mim. Então, meu sono não me deixava descansar. Mas por que era isso? Eu conseguia dormir. Não fazia sentido para mim. Por quê? E aí veio a fadiga, depois que veio a fadiga, veio as dores, enfim, aí foi desencadeando um monte de outros sintomas. Quem tem fibromialgia aí sabe muito bem o que é, né? E a reconexão com a confiança no próprio corpo. A gente se reconectar com o nosso corpo. A gente olhar para dentro. Sabe? A gente, a partir de hoje, vocês olharem para o corpo de vocês, olharem para os sintomas de vocês de uma outra forma. Não questionando por que eu estou com isso. E assim, de uma forma chateada, com raiva, não. Pergunta assim, o que você quer me dizer? Que é o que nós vamos fazer agora, se der tempo. Tá? Então, quando a gente quebra as correntes invisíveis, a vida volta a fluir pelo corpo. É isso. Tá? É isso. Ah, Soraya, você não tem mais dor, não? Da fibromialgia, não. Tem outras. Né? Algumas outras coisas eu ainda não consegui resolver em mim. Ainda preciso resolver. Mas hoje eu olho de outra forma. Eu não fico me entupindo de remédio toda a vida e sem me perguntar por que eu estou com aquilo ali. Então, passem a fazer isso a partir de hoje. Eu vou fazer uma atividade com vocês, mas antes de fazer essa atividade, eu quero passar aqui, não sei se vai dar certo, os depoimentos que eu esqueci, que não deu para passar da outra vez. Acho que eu não passei, não.
Oi, meu nome é Gabriela, sou de Nova Friburgo. Eu tenho 37 anos e sou designer de sobrancelha. Eu conheci o método Despertar da Cura através de uma cliente minha que me indicou que fazia essa terapia. E eu achei muito interessante, e como eu já havia tentado outros tipos de terapia e não tinha dado o efeito que eu esperava, eu resolvi tentar. Eu fui para Soraya com sintomas de ansiedade, depressão, transtorno e dores na coluna, que estava muito difícil de achar uma solução. E no tratamento com a Soraya, a gente conseguiu chegar, de fato, o primeiro momento, onde realmente aconteceu todo esse transtorno na minha cabeça. Então, eu passei por 3 cirurgias de coluna e hérnia de disco, né? E eu continuava sentindo dores. E eu não entendi o porquê, se eu fiz todos os exames e dava que estava tudo bem. E aí, na primeira sessão com a Soraya, a gente trabalhou essas dores e conseguimos chegar no motivo, razão dessas dores. E depois que a gente fez a sessão, eu cheguei com dor. Eu cheguei sentindo um pouco de bastante dor até. E saí simplesmente sem sentir nada. Então, assim, é muito inexplicável, muito maravilhoso o trabalho que a Soraya faz. E eu super indico, porque além de eu ter vivido isso, ter tido essa experiência, o tratamento é surreal. Assim, é inexplicável a magia que é trabalhar o seu autoconhecimento ali do seu problema, que você não acha solução e você pensa, ai meu Deus, o que está acontecendo? E você acha. Então, assim, eu super indico, eu continuo fazendo e pretendo não parar. Porque é muito maravilhoso. Deixa eu explicar o que foi com essa menina, o que aconteceu com ela. Ela veio para mim 1 ano depois de ter passado por 3 cirurgias de hérnia de disco dentro de 1 mês só. Em 1 mês, ela passou por 3 cirurgias de hérnia de disco. 1 ano depois, ela continuava com dor. Por quê? Se ela fez 3 cirurgias dentro de 1 mês só, e não tinha mais hérnia nenhuma ali, estava tudo resolvido, porque ela já tinha feito não sei quantas ressonâncias depois disso, e ninguém sabia responder nada. E aí ela chegou para mim. Falei, vamos tentar entrar aí, chegar aí onde que isso aconteceu. E a gente conseguiu na primeira sessão resolver isso. Uma sessão. Hoje ela trata comigo outras coisas, mas a coluna, não mais. Isso tem 2 anos. Ela veio para mim. 2 anos atrás ela veio para mim. Então, gente, eu tenho certeza que de repente aqui tem alguém que possa e conheça alguém que de repente passou por uma cirurgia de hérnia de disco ou qualquer outro tipo de cirurgia e continua com sintoma. Porque não resolveu o que trouxe o problema. A partir do momento que resolve o que trouxe o problema, no emocional, o corpo para de sinalizar o que está acontecendo internamente. O que aconteceu com ela foi o seguinte, o problema que trouxe a hérnia de disco não foi resolvido. Então ela fez a cirurgia, então não adiantou nada. Entre aspas. Tirou o físico, mas o que trouxe, o problema que trouxe, o problema com o físico dela não tinha sido resolvido. Então, igual a ela, vieram vários para mim, há anos atrás, o mesmo sintoma. Fiz cirurgia de hérnia de disco, fiz cirurgia na coluna e continuo com dor. A gente trata. Mas ela voltava sempre com dor. Igual a ela, N outros. Tá? Então, só quis mostrar esse. Tem outros aqui, mas eu mostrei esse aí que... Esse aí, eu acredito que tem um monte de gente aqui que tem dor na coluna, né? E que já deve ter feito um monte de exame daqui e dali e não consegue uma resposta. Porque não olhou para a raiz, tá? Então, agora eu quero fazer um trabalho com vocês. Quem quiser, eu não trouxe cartão meu, mas quem quiser seguir lá no Instagram, é sorayapereira.oficial. O meu WhatsApp aqui para ali.
Então, quem quiser pode entrar em contato comigo e quiser alguma informação, saber mais sobre os sintomas de vocês. Eu tenho um prazer em estar ajudando, tá bom? Então, olha só, a gente vai fazer um processo meditativo. Se quiser apagar a luz, pode apagar. Vocês vão entrar em contato com os sintomas de vocês, para vocês entenderem o que ele está falando. Então, descruzem as pernas, descruzem os braços. Feche os olhos. As 3 respirações profundas. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Nós vamos fazer um trabalho aqui para vocês se conectarem com os sintomas de vocês. E pedir para esse sintoma falar para você o que ele quer te comunicar. Não julga o que vier, acolha, tá? Então agora eu quero que vocês se conectem com a região ou com os sintomas de vocês. Imagina esse sintoma, essa região, pronta para falar para você o que ele está querendo te dizer. Você vai falar para ele assim: ok, agora eu vou te ouvir. Agora eu vou ouvir o que você tem para me dizer. Eu vou escutar o que você tem para me dizer. Então, inspira, se conecte com o sintoma e deixa vir a primeira coisa que vier. Não julga, não questiona. Dá um tempinho para vocês fazerem isso. Visualiza uma luz verde descendo do centro do universo, entrando pelo topo da sua cabeça, pelo 7º chakra, e vindo diretamente no sintoma ou na região onde você tem o sintoma, ou preenchendo todo o seu corpo, essa luz verde, que é uma luz de cura. Visualiza essa luz verde expandindo para fora do seu corpo, criando um campo de proteção em volta de você. Esse agora é um campo de luz verde. E esse campo de luz verde vai permanecer com vocês. Todas as vezes que vocês sentirem qualquer sintoma, para, senta, visualiza o sintoma, a região onde você está com esse sintoma, e traz essa luz verde de volta, porque essa luz verde está no campo de vocês agora. Então, vocês vão utilizar isso sempre a partir de hoje. Vem voltando aos poucos. Mantendo essa vibração da luz verde de cura.
tempo de vocês. Pode abrir os olhos. Quem conseguiu, levanta a mão. Ok. O que vocês vão fazer hoje quando chegar em casa? Vão fazer uma carta de despedida do que veio. Para a situação que veio, vocês vão fazer uma carta de despedida. É uma escrita terapêutica que vocês vão fazer. Chega em casa, pega o papel, de preferência lápis, e escreve uma carta de despedida. E depois que você escrever essa carta de despedida para o que veio para vocês, vocês vão queimar essa carta. Tá? Finalizando esse processo. Quem já fez aqui essa carta, né? Dona Nilza, sabe que funciona. Mas a escrita terapêutica, gente, é uma coisa que funciona muito, tá? Para qualquer coisa que vocês quiserem fazer, quiserem se libertar, escreve uma carta de despedida e depois queima. E as cinzas, pode jogar no vaso da descarga, pode jogar na pia, ligar a torneira e deixar ir embora as cinzas, tá? Ou pode soprar no vento, tá bom? Gratidão mais uma vez aqui, estar aqui. Eu espero que hoje eu tenha plantado uma sementinha aí em vocês, em relação a vocês olharem os sintomas de vocês com outros olhos a partir de hoje. E a outra palestra está no YouTube do Israel, para vocês entenderem como que eu cheguei aqui, tá? Porque se eu fosse falar aqui hoje novamente, eu ia me estender demais e não ia dar certo, né? Só um detalhe, como tem outros GELs lá, vocês têm que procurar. GEL Nova Friburgo, no campo de busca do YouTube. GEL, 2 E's e 2 L's. Ah, é? Ok? Obrigada, gente. Nesse momento, então, vamos nos preparar para a nossa prece de encerramento. Gratidão, Senhor Deus, por mais uma noite de atividades aqui na casa, iniciando mais uma semana na nossa jornada, no nosso desempenho. Agradecemos a todos os irmãos da espiritualidade que trouxeram para cá, nessa egrégora de luz, o conhecimento, a sabedoria, galgando nossa caminhada, nossa jornada em busca de melhores dias. Que todas as preces aqui ministradas, colocadas na noite de hoje, possam atender aos irmãos presentes, aos irmãos encarnados e desencarnados, a todos aqueles que nesse momento estão com dificuldades, nas casas de saúde, nos manicômios, nos cárceres, nos orfanatos, que possa trazer, Pai, a esperança, o consolo, o alívio, na luta e na busca do nosso lugar, trabalhando sempre com as mensagens de amor e caridade e fraternidade que nos ensinaste. Gratidão pela noite de hoje, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Informes? Não? Então, gratidão pela presença, pelo silêncio respeitoso. Possamos seguir em casa, nos nossos lares, na paz do Mestre. Uma boa noite a todos.